Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um levantamento do Ministério do Trabalho, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, revela que o número de jovens que não estudam nem trabalham, os chamados NEM, caiu e chegou ao menor patamar da história. 5.300.000 pessoas. Dados do Ministério do Trabalho apontam que a participação dos jovens no mercado de trabalho aumentou e o número dos chamados NEM, aqueles que não trabalham nem estudam, chegou ao menor patamar desde o início da série em 2012. Índices que representam um bom sinal para a economia e para a juventude do país, claro. Porque os jovens estão conseguindo mais empregos? E qual o papel de programas como o Pé de Meia, que incentivam financeiramente estudantes de baixa renda a concluir o ensino médio? Para nos ajudar a entender esse cenário, recebemos Kátia Smolli, que é doutora em Educação e diretora executiva do Instituto Reúna. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui com vocês. Também participa dessa edição o repórter Felipe Brandão, do Jornal da Record. Felipe, bem-vindo. Os números mais recentes sobre o desemprego e a presença dos jovens no mercado de trabalho revelam aí um cenário positivo, né? Oi, Adriana. Oi, Kátia. É isso mesmo. Os dados do Ministério do Trabalho, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, mostram um avanço importante. A taxa de desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos caiu de 25,2% em 2019 para 14,3% no fim do ano passado. E mais, o número de jovens que não estudam nem trabalham, os chamados NEM, também recuou, atingindo o menor patamar desde o início da série histórica em 2012. Atualmente, 10.300.000 brasileiros com idade entre 15 e 29 anos se enquadram nesse cenário. Kátia, eu te pergunto, a redução desse índice está diretamente ligada à ampliação do acesso à educação? Nós precisamos ver que quando se reduz um índice como esse de jovens que não estudam nem trabalham, nós temos um ponto positivo. Os estudos, no entanto, estão mostrando que não necessariamente os jovens estão estudando e trabalhando. Houve uma redução nesse número de jovens que nem estudam nem trabalham, porque houve um aumento, de uma certa forma, no número de jovens que estão trabalhando. Mas não houve um aumento no número de jovens que estão estudando e trabalhando. Então, nós podemos separar essa resposta assim: é bom que nós tenhamos jovens atuando em alguma área produtiva da sociedade, mas nós precisamos cuidar para que mais jovens estejam na escola. Então, eu não atribuiria o fato de que esse número tenha diminuído necessariamente porque aumentou o número de jovens estudando, sabe? Mesmo com o número em queda, são mais de 10 milhões de jovens que não trabalham e nem estudam, o que representa 21% da população dessa faixa etária. Ainda é um número alto ou caminhamos para uma média aceitável? Não é aceitável, Felipe. Vou explicar por quê. O Brasil, ele vai inverter a pirâmide etária, né? Então, para quem está nos ouvindo, significa que até agora nós temos mais pessoas jovens na população brasileira do que adultos e idosos. Isso já está passando. Nós vamos ter em breve mais adultos e cada vez mais pessoas mais velhas do que jovens. Então, aproveitar esses jovens, esses 21% de jovens que podem ter acesso a melhores escolas, a uma melhor formação, a melhores postos de trabalho, é muito relevante nesse momento da nação, nesse momento de país. Porque essa força jovem, ela precisa virar uma força adulta muito qualificada. É um desafio não deixar nenhum jovem para trás. Eu não colocaria isso ainda como aceitável. Outros países têm um número bem menor. Claro que eles têm menos jovens, né? Mas justamente porque nós temos esta vantagem, nós precisamos acolher e ofertar a melhor formação que pudermos para os jovens brasileiros. O programa Pé de Meia, que oferece incentivo financeiro para estudantes de baixa renda permanecerem na escola, pode ser considerado um fator-chave nessa redução, professora?
Pode. Pode, e é um programa bastante interessante, porque uma das coisas que nós vemos que faz com que os estudantes saiam da escola, e seja da escola regular, seja também da educação de jovens e adultos, é o fato deles terem que trabalhar. Quando o Pé de Meia surge e oferta um apoio financeiro para eles estarem na escola, para eles começarem também a pensar no que eles podem fazer assim que eles saem da escola, porque uma parte do recurso é recebido depois que eles finalizam a terceira série do ensino médio ou a educação de jovens e adultos, ele cria maiores condições para que os alunos se dediquem ao estudo prioritariamente, e isto reverte em mais tempo para estudar, reverte em mais tranquilidade para que as próprias famílias valorizem o filho estar na escola. Professora, na sua avaliação, a queda na taxa de desemprego entre os jovens, 25,2% para 14,3%, é reflexo de uma juventude mais escolarizada ou de um mercado de trabalho mais aberto a contratações? Eu vejo que as duas coisas podem acontecer. Claro que um mercado mais aquecido, nós temos aí uma taxa de crescimento econômico, ela não é uma taxa enorme, mas ela vem aquecendo o mercado de trabalho, e isso faz com que se abram postos para os jovens. Numa faixa acima de 25 anos, muitos deles já terminaram também a universidade. Isso significa os programas de incentivo para a universidade também têm ajudado a mais pessoas terem acesso ao curso superior. Portanto, pode também, é uma combinação de dois fatores importantes. Nós temos vários problemas, mas nós também, nos últimos 30 anos, tivemos melhorias de programa de incentivo para acesso e permanência no ensino superior, maior oferta de vagas, no ensino médio, toda uma mudança no próprio ensino médio. Eu acho que tudo isso contribui para que nós tenhamos uma queda nesses índices que costumam nos preocupar tanto. Apesar da redução do desemprego, o número de jovens em ocupações informais ainda é alto. A taxa caiu, passou de 48% para 44%. A redução formal tem sido suficiente para reduzir essa informalidade? Não, infelizmente não. E aí, Felipe e Adriana, eu vou dizer alguns problemas que nós temos. Então, um dos problemas que o Brasil ainda tem é justamente chamar os nossos jovens de neném. Porque, na verdade, eu gosto de dizer que eles são sem oportunidade de boa escola e, por consequência, muitas vezes sem oportunidades de trabalho melhor, e aí a informalidade é um caminho que eles perseguem, e às vezes o único caminho que eles têm. A escola brasileira, muitas vezes, ela ainda não forma os alunos na idade adequada. Hoje, na média, os nossos estudantes deveriam estar terminando o ensino médio com 17, no máximo 18 anos. Existem 2 anos, pelo menos, de atraso. Então, muitos deles são fruto de uma escola que não ensina. O Brasil acabou de ter divulgado os dados do Todos pela Educação a respeito dos efeitos da pandemia ainda na educação, e aí só 5% dos jovens terminam a terceira série do ensino médio sabendo, por exemplo, a matemática que deviam saber. Então, essa relação entre melhor escolaridade, uma escola mais adequada e empregos melhores, ela ainda precisa ser perseguida pelo Brasil, né? Então, formação técnica profissional no ensino médio é algo que o Brasil está devendo para a sua juventude, e mesmo uma escola na qual ele entre, permaneça e aprenda bem aquilo que é esperado para uma escola de qualidade. Programas de estágio e aprendizagem vêm crescendo. Qual é o papel dessas modalidades na transição da escola para o mercado de trabalho formal, professora? Importantíssimo, Adriana, esse processo de programas de estágio, programas de jovem aprendiz, porque muitas vezes o que nós temos visto, e existem estudos
a respeito disso é que quando os alunos terminam ali, estão finalizando o 9º ano, que é a etapa do ensino fundamental, muitas vezes eles nem vislumbram outras possibilidades de formação que não sejam ir para o ensino médio ou para o mercado de trabalho. Às vezes eles não veem conexão entre essas duas coisas. Muitas vezes a própria escola ela é pouco interessante porque ela não tem tanta aplicação na realidade que eles vivem. Então, quando você tem a formação técnica profissional combinada com o estágio, mesmo que essas bolsas sejam vinculadas à formação curricular normal do ensino médio, e especialmente o estágio e as bolsas de estágio na universidade, elas trazem uma concretude para o jovem sobre a finalidade dele no mundo, o projeto de vida que ele pode ter, o futuro que ele tem para além da escola e como contribuição para a própria família e para a sociedade de um modo geral. Então, eu vejo com muito bons olhos. O Brasil ainda faz pouco isso. Existem países do mundo, como a Suíça, onde isso é altamente divulgado, mas sem dúvida nós temos um movimento bem promissor com esses programas. A queda no número de jovens NEM foi mais expressiva em algumas regiões, como o Sudeste e Sul. Isso reflete em desigualdades no acesso à educação ou no mercado de trabalho? Nós vamos ter, Felipe, as duas coisas. Ainda no norte do Brasil, por exemplo, os estudantes jovens terem acesso a um ensino médio de qualidade é um desafio muito grande devido ao tamanho da região, acesso a escolas. E é claro, nós sempre vemos um movimento no Sul e no Sudeste que quando o Brasil avança, os empregos estão muito aqui, então os programas de estágio estão muito aqui. E aí eu volto para o pé de meia. Quando nós falamos de maior oferta de vagas no ensino médio, quando nós falamos de programas que permitam aos estudantes acessarem a escola, nós estamos falando também de criar oportunidades para que os jovens do Brasil todo, não apenas do Sul e do Sudeste, tenham acesso a essas oportunidades de estágio, de permanecer na escola, de vagas e até de vagas de emprego. Acho que o Brasil está vivendo esse ano um movimento muito importante da COP e nós deveríamos pensar o quanto em regiões como as regiões da Amazônia Legal, movimentos de ecoturismo, movimentos de preservação ambiental, economia do carbono. O Brasil precisa olhar para essas oportunidades como forma de trazer os estudantes para outras oportunidades que ainda não foram criadas ou que são criadas de forma desigual no país. Quais ajustes ainda são necessários nas políticas educacionais para garantir que a escolarização de jovens leve de fato a empregos de qualidade e formalizados? Felipe, eu mapearia algumas coisas. A primeira delas é colocar no radar de todos os governantes, dos professores, dos gestores escolares, da população em geral, que nós já tínhamos resultados de aprendizagem muito baixos antes da pandemia. A pandemia passou do ponto de vista do controle sanitário, do ponto de vista médico, mas os efeitos para a educação, eles são muito perceptíveis, eles acentuaram no mundo as desigualdades educacionais, mas em países como o Brasil, onde essa desigualdade é tão grande, isso ficou mais acentuado. Então, programas sérios de recomposição das aprendizagens para os estudantes do ensino médio em particular, mas também dos anos finais, ali do 6º ao 9º ano, são muito relevantes. Tá certo, termina agora então a edição 1162 do podcast 15 Minutos. Agradeço muito a participação de Kátia Smolli, que é doutora em Educação e diretora executiva do Instituto Reúna. Um prazer ter você aqui com a gente, professora. Obrigada, Adriana. Obrigada, Felipe. Muito bom estar aqui com vocês e falar sobre educação.
Agradeço também demais a participação de Felipe Brandão, repórter do Jornal da Record. Obrigada, Felipe. Muito obrigado pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.